Um estudo do Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA, de 2020, mostrou que, no Brasil, cerca de 18% dos jovens negros e negras na faixa etária de 18 a 24 anos cursavam uma faculdade, uma universidade. Quando se observa nessa mesma faixa etária os jovens brancos, há um salto nesse número, 36%. Bom, para a gente conversar sobre desigualdade, mas também sobre oportunidades, o Real Time 1 Entrevista recebe Daniel Bento Teixeira, diretor executivo do CERT, que é o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades. Um centro que foi fundado em 1990 pela mãe dele, Cida Bento, muito conhecida. Daniel, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui com a gente no RT1 Entrevista. Eu que agradeço, Caio. Daniel, olha só, vocês estão com uma oportunidade para o estado do Amazonas e também para o estado do Pará. São 60 vagas que vão ser disponibilizadas, bolsas em universidades. Isso tudo para começar a colocar em evidência uma questão que vocês falam há muito tempo, que é a desigualdade, em especial nas universidades, em especial nos ambientes de educação, nos ambientes de ensino. Eu falei um dado mais cedo aqui, que cerca de 18% dos jovens negros e negras, segundo o IPEA, cursam uma universidade. Ou seja, na contrapartida, 36% dos jovens brancos. É preciso trabalhar muito nesse número, não é, Daniel? É preciso, sim. Infelizmente, a gente tem uma juventude negra que hoje ela tem dados, né, que vão mostrar uma narrativa que está, sobretudo, na segurança pública, considerando o que a sociedade civil, o movimento negro, chama de genocídio da juventude negra, né? São homicídios sistemáticos, e não é só força da expressão, né? A gente tem o último genocídio reconhecido em solo europeu, foi na Guerra da Bósnia em 95, cerca de 8.500 bósnios assassinados, muçulmanos, né? E a gente tem mais que o triplo disso todo ano de assassinatos contra jovens negros no Brasil. Então, olhar para os direitos, sobretudo a educação, e quando a gente pensa o ensino superior, né, a luta pelas ações afirmativas como uma outra narrativa para essa juventude negra é fundamental para que a gente possa alterar esse cenário. E é aí que surge o programa Prosseguir, uma ideia que o CERT gestou aí há cerca de 5 anos, nós estamos na 4ª edição do programa, mas a ideia aí é poder dar essa oportunidade de um apoio financeiro de R$ 700 mensais, mas mais do que isso, uma participação num programa que é de fortalecimento dessa permanência com êxito na universidade, ou seja, para que essa juventude negra se veja possível no êxito acadêmico, né, no sucesso acadêmico, mas depois na ponte com o mundo do trabalho. E a gente busca aí figuras que já têm um protagonismo, inclusive social, comunitário, isso é um destaque para quem se candidata ao programa, e uma participação, digamos, nessas temáticas contra as desigualdades e tudo esse assunto que a gente está focando aqui. Como é que faz para participar, Daniel? A gente está com inscrições abertas, então é por meio do site do CERT, CERT, né, são 2 S, cert.org.br, e por lá você tem uma ficha de inscrição. A partir daí o processo seletivo começa, né? Depois tem fases de entrevista, primeiro pareceristas que vão ver o perfil de cada candidata, cada candidato, que vai preencher uma ficha de inscrição, mandar uma redação, mandar um vídeo de até 3 minutos também, tudo isso dizendo por que participar do programa Prosseguir pode ser algo que mudará a trajetória dessa pessoa. Ô Daniel, de que forma o preconceito impede os negros de ingressarem no mercado de trabalho? Esse país ele teve a história, enfim, desde a invasão portuguesa, pelo menos, pelo racismo, né, em relação ao trabalho. Essa foi a primeira matriz de desigualdades que a gente teve, porque a relação entre portugueses, indígenas e negros se deu com base numa hierarquização, com base no racismo, que dizia que
os europeus, né, os portugueses tinham um lugar superior nessa hierarquia em relação a negros indígenas, que tiveram seu trabalho expropriado, além de sofrerem genocídios ao longo da história do Brasil. Isso se deu muito pelo trabalho, né, tanto que brasileiro é nome de profissão, o eiro, na língua portuguesa, denota a profissão, né, como carpinteiro, pedreiro, brasileiro, a gente só se chama assim como nacionalidade, se a gente perceber, né, para outras, colombiano, italiano, é outro sufixo, né? E isso porque era um projeto de exploração do pau-brasil. Então, o trabalho estava aí desde o início com base nas desigualdades. Isso, ao longo da história, vai sendo reafirmado, né? É bom a gente lembrar que de cada 10 dias, 7 foram sob escravismo no Brasil. E mesmo depois do período de escravidão, a gente não teve políticas de integração da população negra. Então, as desigualdades se ampliaram. Até hoje, os estereótipos, né, a imagem que se tem em relação à população negra, uma pessoa negra, é daquele que é menos inteligente, daquele que é menos higiênico, daquele que é menos pontual. Esses estereótipos, essas ideias vazias que vêm do racismo, elas, infelizmente, impedem muitas vezes o acesso a uma vaga, porque se a população negra é vista com essas ideias negativas para acessar uma vaga ou para ascender para um cargo de chefia, é muito mais difícil. Então, essa barreira do racismo é que precisa ser rompida, e um programa como Prosseguir visa justamente isso. Daniel, esse ano a lei de cotas completa 11 anos. Como você avalia uma atualização dessa legislação nesse momento? A lei de cotas, ela veio justamente para tentar trazer alguma equidade, algum equilíbrio para as oportunidades de ensino superior no país. Então, a gente tinha dados, né, antes desta lei que remetiam a uma situação pior do que da África do Sul nos tempos de apartheid, em relação às desigualdades entre brancos e negros para o acesso à universidade. Por exemplo, então, quando a gente passou a ter essa lei, né, de reserva de vagas, a gente passou a romper com uma universidade que tinha uma cota já desde antes, uma cota de quase 100% das vagas para brancos, numa sociedade em que mais de 56% da população é negra. Então, esse desequilíbrio tão radical, tão um abismo, né, esse ato, isso demonstra o quanto o impacto do racismo existiu por muito tempo de forma invisibilizada, sem discussão. E a ideia das cotas, né, eu acho que são dois ganhos. Primeiro, um avanço na presença negra na universidade. Há estudos que vão mostrar avanço desde o início de 400%, mas também para o debate sobre esse tema no Brasil. Foi, eu diria que, o ponto mais discutido para ampliar a discussão no Brasil sobre o racismo. Entretanto, quando a gente parte de um percentual muito pequeno, 400% a mais ainda não significa uma representação Muito, né? proporcional do que se tem na sociedade. Então, o trabalho deve continuar, por isso que a importância da gente ter o sistema de reserva de vagas para negros, indígenas, populações historicamente discriminadas, excluídas, é fundamental continuar para que a gente busque maior equidade no direito à educação e, em decorrência, no direito ao trabalho, porque a educação também é uma ponte para o trabalho digno, qualificado, com mais equidade de renda, entre outros direitos. É isso mesmo. Olha, o Daniel mencionou agora há pouco uma pesquisa, um levantamento de dados do IBGE feito pelo site Quero Bolsa, que informa que entre 2010 e 2019, o número de alunos negros no ensino superior cresceu quase 400%. Os negros ainda chegam a 38,15% do total de matriculados. Aquela pesquisa que eu mencionei mais cedo. Mas só que tem uma outra questão dentro desse universo de levantamento de dados, Daniel. O site ainda verifica que em alguns cursos a presença de negros não chega a 30%. E aí eu vou lembrar aqui como medicina, design gráfico, publicidade e propaganda, relações internacionais e engenharia química. Essa pesquisa focou nesses cursos e conseguiu identificar essa disparidade.
Perfeito. O que a gente tem aí é justamente os cursos que são chamados de curso de ponta, né? Mas que na verdade são cursos mais tradicionais e que muitas vezes levam a salários melhores. São cursos também que demandam mais tempo de investimento, né, do alunado que faz esses cursos e recursos também, inclusive financeiros, para alguém se formar em medicina, né? A gente tem na turma do Prosseguir muitos alunos, muitas alunas de medicina. A gente percebe o quanto de investimento é necessário, tanto de tempo quanto de recurso. Né? São várias fases que a gente tem no curso, mas também investimento em publicações, tanto é necessário publicar artigo quanto muitas vezes assinar revistas especializadas, etc., entre outros gastos aí que são investimentos de tempo e de recurso. A população negra, ela tem menos acesso a isso historicamente. Inclusive, quando a gente olha para o ensino médio, não é por acaso que a evasão de estudantes negros e negras no ensino médio é muito maior do que a evasão de estudantes brancos. Quer dizer, a pressão socioeconômica sobre a família negra e, em decorrência, sobre alunos e alunas negros, se dá de uma forma muito mais pesada. E aí a evasão, a saída, já começa no ensino médio, o que dirá na universidade, em cursos que demandam todo esse investimento de tempo e recurso. Então, quando a gente olha para esses cursos, a disparidade, a desigualdade racial é maior. Daniel, para a gente finalizar, você está falando desde o começo dessa entrevista de discriminação, de preconceito que ocorrem com os jovens negros, a falta de oportunidade. O que a gente precisa fazer com o novo governo que está agora para melhorar políticas públicas voltadas para esse problema, para diminuir esse problema na nossa sociedade? Continuar pressionando. É bom a gente entender que a história da população negra no Brasil se dá mediante a luta contra o racismo. Então, esse peso que o racismo traz para as desigualdades, como eu falava antes, foi a primeira matriz de desigualdades neste Brasil em que já se encontrava portugueses, indígenas e negros. Essas relações se deram como a partir do racismo, hierarquizando as vidas, né? Esse sistema de opressão que é o racismo, que hierarquiza as vidas de acordo com o meu pertencimento étnico-racial. Ou seja, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou indígena, o racismo vai dizer que eu tenho mais ou menos importância como vida, como direitos, exercício de direitos. Então, esse governo precisa continuar sendo pressionado, assim como os anteriores, porque essa pauta ela sempre sofre ameaças de retrocesso, de quem entende que não é tão bom ver negros em aeroportos, em empregos mais qualificados, gente que resiste a essa ideia, que achava que o Brasil era muito mais legal quando ele era somente branco nesses espaços de prestígio, de poder, seja ele econômico, simbólico. Então, essa luta continua. É necessário que a pressão permaneça para mudanças que sejam de progresso. E daí a ideia do prosseguir. Prosseguir é prosseguir com a vida e os direitos da juventude negra, mas prosseguir também com as ações afirmativas, com as políticas de equidade racial, para que o Brasil seja mais equânime. Ô Daniel, obrigado mesmo por ter aceito o convite do Real Time On, um prazer falar com você. Vocês fazem um trabalho de referência no Brasil e de muito respeito. Obrigado mesmo. Caio, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigado. Para você permanecer na tela enquanto eu me despeço aqui dos nossos webnautas, em seguida a gente volta a conversar aqui no off. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista à vontade nos seus grupos, nas suas comunidades. Fique à vontade. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Real Time On Play. Até uma próxima oportunidade.